Fala, turma! Olha, bem-vindos ao SalesCast, o maior podcast de vendas voltados para dentistas, futuros dentistas empreendedores, aqueles que já têm empresas, que já têm clínicas odontológicas e quer decolar o seu negócio. E hoje eu estou aqui com meu grande irmão Zari Figueiredo. Cara, dispensa qualquer tipo de apresentação, amigo meu há mais de 24 anos, empreendedor, monstro das vendas. Eu tive o privilégio de trabalhar, tenho o privilégio de trabalhar com ele no maior grupo de gestão em marketing em clínicas odontológicas do país, que é o Grupo Sucesso Odonto, onde nós somos mentores de várias clínicas espalhadas mundo afora. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é um tema assim, que vocês podem estar utilizando para poder modelar, para poder aplicar em qualquer área da sua vida, que é o ponto de virada. Mas eu quero dizer também que com esse cara aqui, a gente plantou uma sementinha, que é o Sales Pro, que é um curso voltado para vendas, especificamente para vendas nichadas para a área da odontologia. Essa sementinha nasceu há mais ou menos um ano, né, Zari? E hoje a gente consegue impactar inúmeras clínicas no Brasil todo. Vamos lá, Zari, fala um pouquinho aí de você aí, fala do teu ponto de virada aí para essa turma que está olhando aí para a gente aí e você poder inspirar tantas pessoas aí, como você já anda inspirando aí há mais de anos aí. Interessante, viu? Fala, turma! Pessoal, interessante que a gente sempre passa, né, Diegão? A cada 3 meses a gente tem algumas regras da nossa amizade nesses 24 anos. E uma delas é que a gente sempre passa o Réveillon junto com a nossa família, né? E a outra coisa é que a cada 3 meses a gente passa uma semana junto para alinhar os nossos negócios, né? E como eu falei hoje no meu story, o crossover do tempo, né? Que é o crossover do tempo? Você fazer 2 coisas importantes ao mesmo tempo, né? Que é você otimizar o seu tempo. Como eu dei o exemplo, às vezes o cara quer praticar uma atividade física, quer assistir o SalesCast e ele põe o fone de ouvido, faz a caminhada e está assistindo o SalesCast, fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Que é o que a gente tem feito essa semana aqui na sua casa. Você vai nutrindo, né? Nutrindo o corpo e a mente. E é o que a gente tem feito essa semana aqui, né? Eu estou muito bem instalado na casa do Diegão, viu, turma? Não quero mais voltar para Bahia, porque eu estou sendo muito bem servido aqui e... O homem está sendo bem tratado, acorda de manhãzinha e tal, com um cantozinho do passarinho, passarinho do meu filho Luca. Aí tem um café da manhã, cuscuz você gosta, né? É muito bom. Não vou voltar mais para casa, não. Sabe aquela visita sua, quando você mora? Acontece isso muito, viu? A visita chega, você pensa que vai passar uma semana, passa 3 meses. Eu acho que eu vou ser essa visita aqui na casa do Diegão. E nessa semana que a gente tá junto aqui, a gente começa a alinhar os nossos pontos do Sales Pro, né? O 2.0, como a gente tá alinhando. E aí teve essa ideia do podcast. E esse tema que a gente trilhou, né? A gente fez essa otimização do tempo. Qual é o tema que a gente vai falar nesse podcast? Ponto de virada. E a gente vinha discutindo, para mim, eu tive 3 pontos de viradas. Para você, quantos pontos de virada você teve? Eu tive 2. A gente chama muito também de ponto de inflexão, né? Flávio Augusto falava muito no livro dele de ponto de inflexão, que são divisores de água que fez diferença na sua vida, né? Eu vou colocar 2 pontos aqui. Agora, galera, olha, preste atenção, tá? Esse cara aqui tem uma história de vida muito bacana. Tá? Eu sou suspeito para falar porque eu tenho 24 anos de amizade, mas ele vai falar aqui de 3 pontos de virada da vida dele que vocês deveriam anotar, porque isso é história de vida, é prova cabal, viva. Vamos lá, compartilha aí, Zari. Então, eu sempre gosto de dizer, tem até naquele nosso estudo de caso lá, que é quando a gente faz a experiência do avaliador, Infinity, né, no estudo de caso, que todo mundo que me conhece sabe que eu sou do interior da Bahia, Irecê, né, somos 7 irmãos, e eu tive que sair de casa aos 14 anos de idade. Eu sempre falo, às vezes a vida nos dá um presente, só que aquele presente muitas vezes não vem em uma caixinha de presente com um lacinho vermelho, né? Às vezes é um presente que naquele momento a gente não entende, mas depois a gente vai entender que tudo tinha que acontecer da forma que aconteceu. Então as coisas que acontecem na nossa vida, né, que muitas vezes são um pouco mais duras do que o que poderiam ser, a gente ressignifica o fato. O fato não vai mudar. Então eu fui morar aos 14 anos de idade em Recife, e aí fui fazer 2º grau lá, fiz cursinho. Foi quando eu passei em odonto, né? Que a gente se tornou dupla de faculdade. E aí quando eu entrei na faculdade, eu morava na casa de estudante. Eu me lembro muito bem que naquela época, para eu me sustentar em Recife, a 1.300 quilômetros de casa, para eu me sustentar, eu precisava de R$200 por mês para me sustentar, né? Porque eu morava na casa de estudante, tinha alimentação ali, tinha moradia. E a faculdade era pública. Só que tinha xerox, alimentação na faculdade, e meu pai não tinha esse dinheiro, você sabe muito bem da história, e me ajudou muito, viu?
Comidinha da tia Neura aqui, que vinha de Fortaleza, me ajudou bastante. E aí foi quando foi o meu primeiro ponto de virada, quando eu tava na faculdade ali, você lembra, no primeiro semestre, que eu não tinha como me sustentar com esses R$ 200, meu pai não tinha como mandar para mim. Quando entrou lá o nosso grande ganso, Rodrigo Gonçalves Ribeiro, e apresentou pra gente uma oportunidade de trabalho, que pra mim, né, até você fala isso pra mim, aquilo não foi tão importante quanto ou mais a minha faculdade de odontologia, né? É a famosa escola da vida. O que cai na prova, não cai na vida. A escola passa informação, né, Zari? Mas a vida, competência de ação. Então, quando a gente fala o seguinte, fulaninho tem tantos anos de experiência, será que é experiência ou será que é horas de trabalho? Uma coisa é tempo de trabalho. Tem gente que é vendedor de uma loja e está lá 30 anos, 20 anos sendo vendedor. E aquele cara que chegou há 5 anos, ele já é um gerente. Por quê? Porque ele tem tempo de experiência, que é o que o Zari vai colocar aqui para vocês, gente. Manda bala aí. Então, quando eu tive aquela oportunidade de entrar no grupo Saúde e Vida, que era um grupo de palestras, né? E a gente dava palestra à noite, inclusive você foi um dos palestrantes também do Saúde e Vida, né? E aí, ali para mim foi o primeiro ponto de virada da minha vida, porque primeiro, eu consegui me sustentar durante a faculdade. E como, viu? Comprou o carro dele, era o único que poderia pegar o carro, tacar na parede e ninguém poderia falar nada, porque comprou com o próprio suor. Diego falava isso lá na faculdade. Então, você vê, através de uma dificuldade, ali eu não tinha opção. Você falou até isso ontem, lá na sua casa, a gente conversando, né? Que é muito bom quando a gente não tem opção. A gente tava falando de alguma história, e aí você falou isso, não tinha opção. Então, quando a gente não tem opção, é muito bom porque, pô, é igual quando vai conquistar uma ilha, a gente fala, né? Quem assiste muito filme medieval aí sabe disso. Quando vai conquistar uma ilha, o que é a primeira coisa que faz? Derruba a ponte, que é vencer ou morrer. Então, naquele momento da minha vida ali, eu não tinha opção. Em quantos momentos da nossa vida, né, divagando aqui agora, a gente às vezes tem muitas opções. E o ideal, eu sempre falo, você quer que algo dê muito certo na sua vida? Pessoal, tudo que eu falo aqui, Diego vai falando, ele vai falando, eu já vou sabendo mais ou menos qual é a história, porque a gente discute muito junto. E quantas vezes na sua vida, né, você tem várias opções, e eu sempre falo o seguinte, nas nossas palestras, se dedique a algo novo na sua vida durante 2 anos, 24 meses, sem plano B. Mergulhe de cabeça. Nossa. Não molhe apenas os pés. Inclusive, fala um pouco melhor sobre isso. Inclusive, isso é um ensinamento bíblico, viu? Isso é um ensinamento bíblico. Tem uma passagem da Bíblia. Você sabe que eu estou numa fase da vida agora que eu estou mais ligado. Mais ligado na minha área espiritual. Porque, né, a vida, a gente tem a roda da vida, né? Que é a área da saúde, a área do relacionamento, a área profissional e a área espiritual. E quando eu fiz a roda da minha vida, eu percebi que a área espiritual estava muito baixa. Né? Então, para a gente ter o equilíbrio na vida, a gente precisa que todas as áreas da vida estejam em equilíbrio. Pelo menos nota 7 ali. Então, tem uma passagem da Bíblia que Deus convida um dos discípulos dele para mergulhar no rio. Mergulhe no rio, mergulhe. E aí a gente começa a divagar nessa passagem da Bíblia que Deus não pede para ele molhar apenas os pés. Deus não falou isso para ele. Eu não me lembro bem quem era o apóstolo, mas ele não fala assim, molhe os pés no rio. Ele fala, mergulhe no rio. Então, quantas vezes na nossa vida a gente tem uma grande oportunidade na vida e a gente molha só os pés? E a gente poderia entregar algo a mais. E aí a gente já linka com Napoleão Hill, quem fala muito sobre isso é Bernardinho, que ele fala o seguinte, a dor do arrependimento e a dor do remorso. A dor do arrependimento e a dor da disciplina. Você tem que escolher entre essas duas dores, ou a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A dor da disciplina é aquela dor diária, que você tem ela diariamente, porque quem é disciplinado sofre a dor diariamente. Tem que acordar mais cedo, tem que estudar mais, trabalhar mais, renunciar mais. E a dor do arrependimento, muitas vezes, eu acho que Bernardinho ele fala que ele acha que essa é a pior, eu discordo dele. Eu acho que essa é a mais fácil, porque você vai ter ela só no final da vida. A dor do arrependimento você tem 1 ou 2 vezes. A dor da disciplina, ela é diária. Eu tinha pensado por esse ângulo aí. Olha, ela é diária. Então você sente essa dor todo dia. Bacana. Então, nessa época da vida, no primeiro ponto de virada, que foi o Grupo Saúde e Vida, eu não tinha plano B. Né? Eu só tinha aquele plano, que era me sustentar. Só que como era um trabalho para trabalhar com palestras, eu desenvolvi muito a minha oratória. Né? Você vê que tem muitos amigos da gente ali, da mentoria inclusive, já perguntaram para mim, você fez algum curso de oratória? Não, nunca fiz nenhum curso de oratória.
comprei algum curso online, comprei algum livro sobre oratória, nada. Eu aprendi com a vida. A escola da vida aí. E assim, fazer uma observação, abrir um parênteses aqui. É o nosso maior palestrante dentro do nosso grupo. E olha que tem muito palestrante top. Mas o Zari, ele realmente tem um nível assim, bem acima. Mas o que acontece? Ele pode ter alguma predisposição? Sim, com certeza. Mas, cara, olha o que a vida passou para ele. Poucas pessoas passaram por isso, velho, que você passou. Então você teve que sangrar, né? Cheio de cicatriz, que a gente fala, né? A cicatriz ninguém vê, só você tá vendo. Mas, cara, cada cicatriz dessa daí tem um ensinamento. Por isso que você é o que você é. Show de bola. Justamente, eu paguei o almoço dele hoje, viu, galera? Pra ele falar que eu sou o melhor palestrante, viu? O almoço tá pago. Aí passei 6 anos, que você sabe, dando palestra. Eu acho que foram 6 anos. Então, tinha dia que eu dava 13 palestras, 12 palestras, né? Rodei o Brasil quase todo trabalhando com as palestras. Você lembra na época das férias, todo mundo voltava para casa e eu tinha que dar palestra, que era uma época que eu ganhava mais grana para eu poder me sustentar em Recife, na faculdade. E isso aí me desenvolveu primeiro. A gente estava conversando até agora com o Marcão, quando ele entrou aqui, que como é importante viajar, né? Como a gente vai aumentando o nosso nível de cultura, como a gente vai aprendendo a nos relacionar com pessoas. A gente discutiu essa semana sobre isso também. Você falou o poder das relações pessoais. Sim, sim. Né? Você falou no episódio do seu pai. Teve a cirurgia e os amigos ajudaram, né? O poder da amizade. Então, o primeiro ponto de virada que eu tive foi o Grupo Saúde e Vida, que além de me sustentar, desenvolveu muita oratória e a habilidade de falar com pessoas. Esse foi o primeiro ponto. E aí eu formei, né, como todo mundo faz, continuei ainda 1 ano nas palestras, mas como todo mundo faz, fui em busca de exercer a minha profissão na odontologia. E eu me lembro que no primeiro dia que eu fui trabalhar na clínica, eu tive um faturamento que quase a clínica nunca tinha tido, né? Então, no primeiro dia que eu fui trabalhar nessa clínica, eu fiz alguns orçamentos lá. Não tinha, óbvio, o protocolo de vendas alinhado, mas já sabia muito de venda. E aí eu vendi muito nesse dia. E os 2 sócios da clínica à noite vieram conversar comigo para que eu tivesse uma opção maior. Você era diferente. Porque já tinha conhecimento de venda ali, de forma empírica e tudo, mas... 6 anos dando palestra e vendendo. 6 anos trabalhando com isso. Então eu sempre falo, tudo que você começa algo na sua vida, você é muito ruim naquilo. Ninguém começa algo e a primeira vez que faz é espetacular. Então tem que ter a humildade, né? A palavra humildade, humus, vem de solo. Saber que eu piso igual a todo mundo, o mesmo solo. Isso. E saber que tudo que você começa na vida, você é muito ruim naquilo. E a partir da disciplina diária, da repetição, porque a repetição é a mãe da excelência, como a gente sempre discute, você vai se tornando excelente. Você consegue dizer mais ou menos quantas palestras tu deu na tua vida? Antes de lá no grupo lá na faculdade, quando você já... Tinha dia que eu dava 13 palestras, né? 13 Tinha palestras. Dia que eu dava Ele não consegue nem palestras. dizer quantas palestras deu. É isso que ele tá falando, imaginar, cara. Repetição. Eu devia dar uma média aí de uma semana para outra, aí vamos imaginar umas 12 palestras. Por semana. Vamos botar 40. No mês. 40 vezes 10 meses. 400 palestras. 500 palestras em 6 anos. 400 repetindo. Aí fala, o cara é bom. O cara deu sorte. Eu nunca tinha parado para fazer esse cálculo, sabia? Da noite pro dia, pois é. Olha, o podcast é bom por conta disso. Fazer esse cálculo. Um levantamento estatístico aqui, ó. 400 palestras. Isso por ano. 2.400 palestras. Quantos anos você trabalhou no grupo? Não, em 6 anos eu calculei aqui já. Deu uma média de 2.400 palestras. 2.400 palestras. Aí lembra daquela frasinha, acho que é do cara lá do pai da eletricidade lá, para não falar bobagem aqui, o nome dele aqui. Thomas Edison. Perguntaram para ele, cara, como foi que você conseguiu, né? Desenvolver isso, poxa, hoje hoje a humanidade, pô, você ilumina a humanidade, né? A humanidade hoje é iluminada porque existiu um cara chamado Thomas Edison. Ele falou assim, cara, foram mais de 2.000 tentativas e não foram fracassos. Aquilo dali, e aí fica até um insight aqui, viu, gente? Vamos ter alguns códigos aqui, vocês vão anotando aqui, tá bom? Insights práticos aqui. Cara, não é fracasso. Isso é feedback. O que é um fracasso? É um feedback que você só tem que alinhar para ser bem sucedido. Então, aquele negócio de fracasso, tem até uma frase que é muito bacana, diz assim, de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Sem perder esse entusiasmo. Como é de fracasso em fracasso? De fracasso em fracasso, para você ser bem sucedido, sucesso, né? Definições de sucesso, que é amplo demais. De fracasso, é você ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Então, imagina o tanto de palestra que esse cara deu. Você acha que a palestra dele no início era boa, como era hoje? Claro que não, cara. Aí diz o seguinte, você lembra a gente treinando lá as palestras? Eu e tu? Lembro. É porque ele continuou. Eu não continuei, não. Ele continuou. Eu fiquei num grupo um tempinho e tal. Já vou falar um pouquinho do meu ponto de virada, mas ainda pegando o gancho aqui. Você falou do Napoleão Hill. E aí, cara, tem uma frase muito bacana. Leiam, tá, gente? Olha, presta atenção. Para você ser empresário,
Eu até falo, o empreendedor, cara, ele é quase que um super-homem, porque ele tem que se desenvolver no mundo espiritual, na inteligência emocional, comunicação, persuasão e vendas, que é o que a gente mais fala aqui. E, cara, tudo isso vem de quê? Vem de insights. Esses insights vêm de onde? De livros. Então, Napoleão Hill é uma leitura, cara, que é imprescindível para você. E lá tem uma frase muito bacana que diz o seguinte: as coisas sempre acontecem duas vezes. Primeiro aqui, depois no universo físico. Ou seja, tem gente que está buscando lá fora. Imagina o tanto que o Zari teve que trabalhar, cara, o mindset dele. Então, quando a gente fala o seguinte, quando você tem escolha, é difícil. Porque você tem escolha. Ah, então só hoje. Só hoje eu não vou fazer isso aqui. Só hoje eu não vou fazer um podcast. Só hoje eu não vou fazer uma leitura. Só hoje eu não vou ficar até mais tarde. Só hoje eu não vou acordar mais cedo. Aí se só hoje vira uma semana, que vira um mês e virou um ano. Aí você fala, nossa, como o tempo passa rápido. Eu não fiz nada em um ano, não, cara. Não é o tempo que está passando, é a tua vida que está passando. Então você primeiro tem que ajustar o quê? O seu modelo mental, a sua programação mental. Cara, eu tenho que melhorar, cara, o meu modo de pensar. Eu tenho que melhorar a minha postura. E aí a gente fala muito de disciplina. E aí, cara, o que é disciplina, né? Tem gente que tem várias frases, mas disciplina é quando acaba o tesão, Zari. Porque quando você tá com tesão, você faz as coisas. Motivação, não é? Quando acaba a motivação, né? 3 dias depois, a energia vai toda embora. Então, na hora que vai embora, que você começa a colocar as coisas na prática, que é o como, uma coisa é o quê? O quê? O que é a venda? Aí passa lá o protocolo. Agora vamos para a prática. Ele vendia o que ele vendia hoje? Claro que não. Mas o que é que deixou ele lá, mantido lá, fazendo aquilo dali? A disciplina. E a disciplina, nem todo dia ele tinha um tesão. Diego, mas a disciplina não tem um teto? Tem. E o teto não é muito alto, não. Porque nem todo dia, cara, que Superman é esse? Agora pronto, eu vou botar uma cueca em cima da calça aqui e vou virar o Superman. Não existe isso, meu amigo. Eu não sou Superman. Então, minha inteligência emocional, ela também é um combustível. Ela uma hora vai dar uma acabada ali. Como é que eu faço para manter disciplinado? Cara, preparo. Eu tenho que encontrar uma maneira diferente para fazer aquilo de uma forma onde eu tenho menos esforço para ter mais resultado. Porque no início é muito esforço. Hoje, Zari... Vou até anotando, vai falando aí para eu não esquecer. O esforço que o Zari falar algo aí, a gente prega, que a gente prega hoje, é menor. Não é que agora a gente virou um bom vivan e tal. Não existe, a gente trabalha pra cacete, velho. Só que é um trabalho de uma forma mais o quê? Mais inteligente. E aí é por isso que você tem que entender. Disciplina é muito importante, mas ela tem um teto. E o teto não é tão alto. Como é que eu faço para romper esse teto da mediocridade? Com preparo. Eu tenho que modelar. Cara, esse cara tá fazendo algo que é exatamente o que eu tô fazendo, mas por que ele chegou mais rápido? Por que ele tá tendo mais resultado? É alguma coisa. Então eu tenho que colar nisso. E já chega outro insight aqui, que é a questão que a gente fala muito da modelagem, né, Zari? A gente vinha falando no carro, né, discutindo no carro, e é uma frase que eu gosto muito dela, que é o seguinte, é que a gente admirar e modelar quem já conquistou o que você deseja conquistar. Admire e modele quem já conquistou o que você deseja conquistar. Primeiro, por que admirar quem já conquistou o que você deseja conquistar? Porque você mantém a frequência aberta. Né? Massa. E vem eu de novo com o ensinamento bíblico. Quando você está lendo alguma coisa, gente, você transborda o que você está sentindo. Né? E a Bíblia fala justamente sobre o quê? Vigiar e orar. E o que é se tornar vigilante? Que a gente tem a tendência, óbvio, ninguém é puritano para falar que não tem, de ter, se a gente não se policiar, de ter algum sentimento de inveja com aquela pessoa que está em grande ascensão. Até porque a nossa cultura brasileira, o sucesso é uma afronta para o brasileiro. Eu não sei onde eu li isso, eu gostei dessa frase. Né? O sucesso é uma afronta para o brasileiro. Não é que eu gostei do que acontece. O que foi que ele fez? Tem alguma coisa aí. A galera quer desmerecer a conquista. Entendeu? Então se o cara é empresário, ele tá ganhando grana, mas... Em prol do suor de alguém, né? Nas custas do suor de alguém, né? E você só vai ser criticado por quem é fracassado. Quem tem sucesso não vai lhe criticar nunca. É verdade. Então por isso você tem que saber, você tem que selecionar o seu ouvido. Que você só vai ser criticado. Lembra quando a gente começou a fazer muita postagem no Story? Sim. Né? Lá no Instagram, aquela época todo mundo tava postando, né? Quer dizer, quase ninguém tava postando, a gente começou a postar, muita gente criticou. Porra, fala de outro jeito, muda o teu jeito de falar, muda a roupa, muda o cabelo. Bicho, quem estava tendo sucesso naquela época e que estava ajudando a gente, estava aplaudindo. Se você buscar com raríssimas exceções, essas pessoas não eram bem-sucedidas e elas estavam emitindo opiniões. Então, como é que você vai dar opinião sobre algo que você não é excelente naquilo? Já começa por aí, né? Então, quando eu falo admirar e modelar quem conquistou o que você deseja conquistar, a primeira questão da admiração que eu acho, que é porque você mantém a frequência aberta. Eu acredito muito sobre frequência, né? Os alunos da gente, quem convive muito comigo, sabe que eu falo muito sobre isso. Eu acredito de verdade nisso,
Né? Então, quando você faz algo na sua vida, seja na sua família, como a gente fala muito, no grupo de amigos, no seu grupo de trabalho, que ninguém até hoje conquistou, você se tornou um transgressor. E o que é transgredir? É quebrar uma barreira que ninguém até agora quebrou. Você foi o primeiro, você transgrediu. Era pra você ir seguindo a boiada, como a gente fala, né? Seguindo a manada. Sim. Manada e você foi aquele cara, aquele indivíduo ali que você abriu uma frequência, eu lembro muito sobre isso. Foi Fábio Avelar, né, naquela palestra Sucesso Odonto presencial, que ele foi o primeiro dentista a faturar 1 milhão no mês na odontologia no Brasil. Olha aí. Então, naquele momento ali, eu olhei para aquele cara, que hoje é um grande amigo nosso. Inclusive, ele vai estar, viu, pessoal? Fábio Avelar vai estar no Salescast nosso aqui no podcast, tá bom? Hoje é o maior nome de marketing odontológico no Brasil. A maior agência de marketing que existe no Brasil hoje, a Icon, ele é um dos sócios de Rick lá. E ele vai vir fazer um podcast com a gente aqui. Então, quando o Fábio falou isso no Sucesso Odonto, né, que eu não tinha nem muita intimidade com ele naquela época, que ele tinha faturado 1 bilhão, a primeira coisa que eu fiz foi abençoar aquele cara. Falar assim, eu admiro esse cara. Esse cara renunciou demais para chegar onde ele chegou. Só que não é inveja. Eu quero saber o que ele fez para chegar onde ele chegou. Eu não quero que ele tenha, eu quero saber o que ele fez. Eu não quero o que ele tem, mas eu quero saber o que ele fez para chegar onde ele chegou. E a outra coisa é modelar. E eu me lembro muito bem, quando ele desceu do palco, todo mundo tava ali perguntando, o que foi que você fez na sua empresa? Como é que você faz a avaliação? Como é o seu marketing? E eu não perguntei nada sobre isso, que eu sabia que eu ia ter acesso sobre isso aí no curso. Quando ele foi tomar um cafezinho, eu acho que o Fábio nem lembra dessa, viu, Fábio? Que ele foi tomar um cafezinho, aí eu peguei e falei, bicho, me explica aí como é o teu dia a dia. Aí ele foi falar da clínica, eu falei, não é na clínica, é fora da clínica, me explica o que é que você faz aí fora da clínica. Aí foi quando ele falou, acordo 5 horas da manhã, tomo banho gelado, a rotina do cara. Medito, eu queria saber da rotina daquele cara fora da empresa. Né? Eu queria saber da rotina dele fora da empresa. Então eu acho importante isso. Sobre a disciplina, você falou sobre a disciplina, cada um tem a sua forma de ser disciplinado. Como é que eu faço? Eu tenho a minha agenda semanal, que todo domingo à tarde eu faço a minha agenda semanal. Então chegou domingo à tarde, eu abro a minha agenda. Então a tua semana começa domingo, tua semana não começa segunda-feira. Já começa no domingo na preparação. Na preparação, justamente. Então no domingo à tarde eu já coloco a minha agenda semanal lá. O que eu vou fazer na segunda pela manhã, que horas que eu vou acordar, quanto tempo eu vou malhar. Aí eu vou levar as crianças na escola, e aí volto, aí que horas vai começar a mentoria web. Minha rotina matinal, eu acho ela muito importante, a rotina matinal, né? Porque eu tenho aprendido 3 pilares importantes para a felicidade. Primeiro é eu com meu lado espiritual, pode ser que você acredite nele, às vezes alguns chamam de Deus, de energia, o que for. Primeiro é eu com meu lado espiritual, segundo eu comigo mesmo e terceiro eu com o outro. Você não tem como dar para o outro. Por exemplo, nós somos melhores amigos, graças a Deus. Mas eu não tenho como te dar o meu melhor se eu não tenho o melhor em mim. Exato. Se eu não estou no meu melhor. Então, primeiro é eu com minha espiritualidade. Cuide da sua imagem, né? Você lê a Bíblia mais do que eu, mas lá tem umas passagens lá que diz o seguinte: cuide primeiro da sua autoimagem, cuide de você. Para eu cuidar de você, primeiro cuide de você primeiro. Porque aí você vai entregar o seu melhor, né? Que é uma forma também de você ser grato, né? O maior sentimento que te deixa mais perto de Deus, da espiritualidade, é a gratidão. Então, como a Bíblia fala que o nosso corpo, ele é a habitação do Espírito Santo, você cuidando do teu corpo, você está sendo grato. Por estar vivo, por ter família, olha isso aí, por ter saúde, né? Então, como no domingo à tarde, o que é que eu faço? Eu faço a minha agenda semanal. Então, o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, quarta, quinta, deixo ali 30% de folga, porque a gente sabe que acontece as intercorrências, né? Os deuses dão risada quando os humanos querem prever o futuro. Os deuses dão risada quando os humanos querem prever o futuro, mas se eu fiz a minha agenda semanal, e se eu sou adulto, e adultos fazem o que tem que ser feito, acabou, eu vou cumprir. Porque o que te coloca para o sucesso não é o sim, é o não que você deixa de dar. Eu aprendi muito isso com tu, porque você começou a dar muito não, que eu também não dava, eu comecei a te modelar, né? Pessoal, ó, roupa é igual, tênis é igual, os carros que compra é da mesma marca. Então tenha muito cuidado com quem você chama de seu melhor amigo, viu? Porque você vai ficar igualzinho ao seu melhor amigo, tá bom? Igual, porque você começa a modelar, você convive muito com a pessoa, vai começando a ficar quase igual. Então, você vai modelando muita coisa. Então, o Diego, por exemplo, eu percebi que chegou uma fase da vida dele que ele começou a dar muito não. Muito não. E a gente tem um perfil muito parecido, que é o perfil de agradador. A gente é muito agradador. Demais. A gente quer primeiro agradar os outros, né? Ficar bem visto ali, pra depois a gente se agradar. E aí tu começou esse processo primeiro do que eu, a falar, ó, vou dizer não, que primeiro é minha família, primeiro são meus filhos, então vou ter que dizer não. E eu comecei a aprender com isso, né? Porque isso deixa você focado, né, cara? Tem um livro muito bacana, fica aqui uma dica de livro, que chama-se Essencialismo, do Greg eu li que você me indicou, tu que me indicou esse livro. Livraço. Ele fala exatamente
exatamente o que você falou. O que é essencial para você? Porque o que acontece? Vamos falar de foco, porque é muito importante a gente entender o que é a palavra o sentimento que está por trás dessa palavra, que é foco, né? Porque tudo expande quando a gente coloca o foco. Então tem que ter cuidado com o que você está focando, porque às vezes você está focando numa atividade que não tem a menor perspectiva de crescimento. E uma das formas de você se manter focado é eliminar tudo aquilo que te fragiliza. E aí é onde você tem que dizer não. Porque cada sim que tu dá querendo dizer não, você está dando não para alguma coisa que pode ser muito essencial para a tua vida. Então, por isso que o nome do livro é Essencialismo, que tem muito a ver com isso aqui que o Zari está colocando. Aí você falou também aí, Zari, de uma coisa muito, cara, que eu acho que assim... eu lembrei agora, deu até vontade de rir, você estava falando aqui, deu vontade de rir. A gente vai muito para São Paulo, né, para poder fazer as palestras, e aí eu me lembro que quando o avião pousou, que eu fui descendo, eu tava com vontade de fazer xixi. Ele falou, a gente tava até falando isso aqui antes, né? Pô, você já foi no banheiro, tá? A gente vai começar um podcast e tal, pra gente poder, que não tem interrupções. Aí eu tava descendo do avião com vontade de fazer xixi, tinha 3 senhoras assim na minha frente, e eu querendo passar, e elas ali e tal, não poderia também empurrar, e aí eu consegui descer a escada rolante, fui lá pro banheiro. Quando eu cheguei lá no banheiro, que eu tô aqui, relaxando, Zari, depois de 3 horas, que Fortaleza para São Paulo é longe, 3 horas, um camarada do meu lado, só vi a sombra, deu um grito, Diegão! Já batendo assim na minha mão, eu falei, calma, lava a mão primeiro. Pô, mas eu quero te dar um abraço, lá fora, tenha calma. Diegão, ele era um dos nossos alunos lá do Seus Pro, né, que é o nosso curso de vendas voltado para a clínica odontológica. Ele falou o seguinte, Diegão, eu sei que você tá apressado aí, cara, mas em 5 segundos, em 10 segundos, me dá uma dica de vendas. Eu, caramba, foi mesmo, velho. Pegou assim, de surpresa. Não, em 10 segundos? Pô, meu irmão, vou pra NASA, é? O que é isso, cara? Como é que eu sou tão genial assim em 10 segundos? Mas vi uma palavra. Qual foi a palavra? Modelagem. Foi mesmo. Cara, modele as pessoas. Por quê? Porque o jeito mais inteligente, talvez você esteja indo para um lado não inteligente, para não dizer outra palavra, para não ser antiquado aqui. Mas o meu mais inteligente de você ser bem sucedido é você aprender, não é com seus próprios erros, não. Pare com isso. É com os erros dos outros. Porque ele vai encurtar o negócio para você, velho. É mais rápido. Porque assim, a gente aprendeu. Não é o mais forte e nem o mais inteligente que vence o mais fraco. É o mais rápido. É o que mais rapidamente se adapta. Então eu falei, cara, modele. Cola no colarinho de uma pessoa que chegou onde você quer chegar e aprenda sobre vendas. Vendas sara tudo, cara. Pô, Diego, então tu tá me dizendo aqui que eu sou dono de clínica odontológica, a parte financeira não é tão importante, o RH não é importante? Cara, para pensar. A gente tá até indo um pouquinho para um outro tema aqui, que eu acho bastante pertinente aqui pra galera que quer entrar no mundo da odontologia, que quer ter o seu consultório e quer viver, meu amigo, muito bem cedido do seu consultório. Porque a gente foi, a gente na época da faculdade, eram as pessoas falando, você tem que ir fazer um concurso público, você tem que fazer aqui, por quê? Porque, cara, consultório, clínica não dá dinheiro. E eu tenho certeza que você que está vendo aí, talvez seu professor, talvez seus amigos, seus colegas, seus familiares estão falando a mesma coisa. Mas, meu amigo, dá para viver muito bem de clínica odontológica. Ser empresário, cara, né? Ser empresário. E aí eu falei para ele, ó, modele sobretudo nas vendas. Tem uma frase do Zari que é muito bacana, que eu gosto de falar também, que ele fala o seguinte, o mundo caminha sobre rodas e as rodas do mundo são as vendas. Não é minha não, eu modelei de alguém aí. Modelei de alguém, mas você fala muito e eu gosto muito. E eu vou dizer que é você e acabou-se. Você é meu melhor amigo, eu digo que é ele. E aí, cara, é venda. Você tem que aprender sobre vendas, cara. O conhecimento. Tem gente que tem dificuldades, Ari. Cara, eu já tive essa dificuldade lá atrás, graças a Deus, muito pouco, mas eu já tive. De investir no conhecimento daquilo que destrava você, cara. Se tu não tá crescendo é porque tem alguma coisa te travando. E normalmente, com raríssimas exceções, normalmente, o que trava é o teu poder de vendas. Porque, cara, a empresa que não vende, quebra. E o que tira a tua noite de sono é a falta de dinheiro. Justamente. Então, quando você aprende os protocolos de venda, você aprende a ciência venda, que as pessoas acham que é o seguinte. É assim, ó. Você bota que é um dom, né? Não, você bota uma clínica, aí o cara... Contrato financeiro. O cara, pelo menos, já fez lá um curso lá e tal de finanças. Contrata um recepcionista. Já fez algum curso lá de recepção. E o cara da venda? Ei, quem é que tá encostado aí? Que não tá fazendo nada? O cara, porra, o cara é um ET, pô. Caiu de paraquedas lá, você não passa nenhum conhecimento para ele, porque nem você tem o conhecimento. Nem você tem, da parte que é o motor, o pulmão da empresa. Olha como é um contrassenso, cara. Então, se eu tenho uma coisa aqui para poder colocar aqui para vocês, nesse seu cast aqui, nesse podcast aqui, para você aí, dono de clínica odontológica, que quer crescer na odontologia,
vivendo da sua clínica, cara, invista em vendas. Foi o que eu e ele fizemos aqui. E eu quero dizer para vocês o seguinte, para finalizar aqui essa reflexão. Nós não somos gurus. Aquela galerinha, cara, porque tá cheio, né? Tudo bem, a internet é muito democrática, mas, cara, aquela galerinha que chega lá, reproduz coisas que tem livro. Às vezes não tem clínica, não tem nada. Sobre isso. Não tem nada. Cara, você está diante de duas pessoas aqui, 2 empresários, que têm várias clínicas odontológicas, com faturamento mais de 10 milhões por ano. E o que eu tenho de melhor que você? Absolutamente nada, cara. O que a gente fez? Primeiro, a gente agiu rápido e a gente investiu no conhecimento. Aí tem gente que tem dificuldade de investir em conhecimento, sobretudo na área que não é a parte técnica da odontologia, que é gestão, marketing e vendas, principalmente vendas. Meu irmão, se você acha que conhecimento é caro, experimenta a ignorância para tu ver. Porque eu experimentei a ignorância durante alguns anos. E eu patinava, crescia quase nada. Sabe aquela necessidade? Aquilo que a gente falou até no início. Muito esforço. Pouco resultado. Mas pouquinho resultado. Quando Sim, eu aprendi... Síndrome do operário. Síndrome do operário, do batalhador, do guerreiro, né? Tem que trabalhar 12 horas, 14 horas. No início talvez, mas depois, cara, não é isso que vai te levar para o próximo nível. Então, o que me levou para o próximo nível, e o Zarei também ele vai compartilhar um pouco, foi aprender sobre vendas. Porque vendas é que nem músculo. Tem que treinar. Só cresce treinando. É uma habilidade que é treinável. O pessoal acha que vendas é o seguinte: quem fala bem aí para poder aqui vender meu serviço? Não é isso, cara. É o cara que primeiro você tem que ter um processo, um passo a passo, até o fechamento de vendas e executar as atividades. E tem outras coisas que a gente soma, que é a inteligência emocional. Porque, cara, se lidar com vendas é que nem botar o dedo na tomada. Se você botar o dedo na tomada e levar um choque, você vai lá e bota em sã consciência. Se você não tiver nenhum problema mental, você vai levar um choque, você não vai colocar lá. E venda. Venda é meter o dedo na tomada. Por quê? Porque você não sabe se o cara vai dizer sim ou não. Olha a inteligência emocional. E aí, por isso que existe uma estatística de conversão. O cara avaliou 10 pacientes, vendeu para 3, são 7 nãos. Para 3 sim. Mas esses 3 sim, pode botar 40 mil no teu bolso em um dia, coisa que você não faz em um ano, em um mês. Eu sempre falo que, e a gente vive isso, tá bom? Não existe nenhuma profissão hoje, de verdade, de fato. Não tô falando de um ponto, de uma exceção, de um ponto exclusivo, não. Tô falando no geral, não existe nenhuma profissão hoje mais rentável do que a odontologia. Não existe. Primeiro, o potencial de um ticket médio, o potencial de venda que a odontologia tem, né? Porque muitas vezes a gente vira vendedor de horas, né? Vendedor de horas. Às vezes você vai numa consulta de um dentista, uma consulta médica, ele trabalha com, sei lá, vendendo consulta. Ele é vendedor de hora. Ele não tem como aumentar o ticket médio dele. E na odontologia a gente pode ali fazer uma consulta de um cliente e a oportunidade de venda que a gente tem é quase que limitada. Você pode vender tudo ali da reabilitação, da estética, vem para a harmonização. Né? A harmonização você tem que manter aquele cliente ali, porque é um tratamento que não para, não tem fim, né? Que na verdade é o acompanhamento do rejuvenescimento. E aquele paciente que conclui o tratamento odontológico, ele também tem que manter o sorriso dele ali também. Então, a odontologia hoje, quando você tem acesso à informação, que não é só informação, e aí vem outra coisa que a gente discutiu. Na verdade, eu acho que era bom a gente pegar essa equipe aqui do podcast e colocar dentro do carro e nas nossas viagens nos carros a gente ir gravando, viu? Porque tudo a gente conversou no carro ou em casa. Que é o quê? A gente conversou... Quando alguém for fazer alguma aula, se portar como aluno, fazer algum curso, existem 2 tipos de professor. E todos os 2 são bons, tá bom? É o professor do conhecimento e o professor da informação. Fala um pouco mais sobre isso. Tá bom? Até eu, quando era ortodontista, eu me lembro, né? Quando eu sou ortodontista ainda, não atendo mais, não é que eu sou orto, mas há 3 anos já eu não exerço mais a ortodontia, tá? Mas tá guardadinho ali, sou Invisalign Doctor, sou ortodontista, show de bola. Mas eu percebi que na minha empresa eu era mais importante, primeiro, sendo só avaliador, e depois eu formei avaliadores e eu sou bem mais importante na minha empresa. Hoje somos um time de forma estratégica, né? E é o que a gente fala sempre sobre a síndrome do operário. Já estou divagando aqui, pessoal. Já ia para um tema, vou para o outro aqui já. É a síndrome do operário, que você falou também, a síndrome do guerreiro, né? É, do batalhador, do guerreiro, que tem que trabalhar só a pique aí. E dependendo da nossa criação, que eu fui criado assim, você também, que para passar orgulho pro pai da gente, a gente tinha que suar muito, trabalhar muito, 10, 12 horas. E a gente sabe que movimento não é progresso. Então, às vezes você trabalha 12, 14 horas por dia, chega em casa cansado, com aquela sensação boa, trabalhei demais, sou o mais trabalhador que existe da família. Mas talvez você pensando de forma estratégica, e você falou muito bem, existe tempo para tudo.
Às vezes no início, às vezes alguém que está assistindo a gente aqui hoje, começou a odontologia agora e não tem ainda esse conhecimento. Sim. Mas ele pode encurtar o tempo que a gente passou, eu e você, para atingir o que a gente atingiu, através da informação. Né? Então, você existe... seu irmão? Seu Rafael, irmão que tem 20 e poucos anos? 26 anos. Pô, 27 anos. Cara, novinho, cara. Por quê? Porque você já transmitiu todo o teu erro, tu evitou que ele tivesse. Já encurtei o tempo de aprendizagem. O tempo de rampagem dele, que o meu e o teu foi longo, o dele já foi bastante curto. Então, com 27 anos, ontem eu até te mostrei, já bateu meio milhão. Olha já aí. faturou 500 mil, meio milhão de reais na clínica. No mês. Não em um é no mês. ano. Meio milhão de reais em um mês. Né, eu chamo menino, né? Porque a idade que a gente tem, ele com 27 anos é um garoto. E fez isso. Por quê? Foi o que eu estava falando ali. Existe o professor do conhecimento e o professor da informação. Eu me lembro nitidamente, ficou claro isso para mim, que eu sempre ia ali, morava na Bahia nessa época. Hoje eu fico 15 dias na Bahia, 15 dias em São Paulo. E aí eu ia para São Paulo fazer curso de ortodontia. E um grande nome da ortodontia do Brasil. Eu fiz o curso do professor e eu percebi que aquele cara não atendia mais. Porque eu fazia muito curso de ortodontia. Eu percebi aquele professor que ainda atendia... E aquele professor que não atendia mais. Eu perguntei ele, professor, tem quanto tempo que você não atende? No final ali, muitos anos, eu sou professor de faculdade. Esse é o professor da informação. É o cara que está muito distante hoje em dia do batente ali, que a gente fala, do campo de batalha, né? Está muito distante do campo de batalha e... Bati aqui. O cara que está muito distante do campo de batalha, ou aquele cara que nem entrou nunca no campo de batalha e fez vários cursos trazendo para de venda, leu vários livros de venda e fez um compilado ali, montou uns slides e falou, vou montar um curso. Esse cara vai te ajudar? Vai. Agora, o professor do conhecimento é aquele cara que também é vendedor. É aquele cara como nós também é avaliador. Eu sempre falo isso para você. Pessoal, a gente é dono, eu e Diego, a gente tem clínicas odontológicas, não é apenas a gente é mentor de clínicas odontológicas, então a gente acaba aprendendo demais com a mentoria, né? Então a gente é mentor de clínicas odontológicas, nós damos os treinamentos Infinity para avaliador, lá do Cesso Odonto de Rick, a gente dá o treinamento de Infinity, a gente faz palestra no Select, a gente tem clínicas odontológicas, a gente faz avaliação ainda. Então, o que é que a gente fala? A gente é o professor do conhecimento. Tem hora lá na aula, lá no curso do Sales Pro, a gente fala, gente, isso aqui curso nenhum vai ensinar para vocês. Livro nenhum vai ensinar para vocês. Porque isso aqui a gente aprendeu de forma ali no dia a dia, no campo de batalha. A gente aprendeu. A gente aprendeu no curso, que é o que o Diego sempre fala. Quando a gente vai trazer para o curso, lá para o Sales Pro, um conhecimento ali para vocês, é porque a maioria não deu certo, 70% não dá certo. A gente aplica e não dá certo. Quando dá certo na minha clínica, eu passo para a clínica dele e ele... deu certo na minha e na tua, então isso aqui é replicável. E vice-versa, não é dessa forma? É isso aí, é a famosa inteligência experimentada, né? Você realmente colocar a mão na massa dá muito trabalho, mas, cara, é uma coisa que a gente faz de muito coração. Na verdade, virou nossa profissão, né? A gente deixou de ser aquele dentista executor, né? Eu de formação fiz cirurgia bucomaxilofacial, entrei até no mestrado e tal. Até brinco, né? Que fui aposentado. Com essa nova profissão que eu tenho de transmitir o conhecimento, de educação, né? Que a gente pode dizer que nós somos educadores. Educadores o quê? Nesse conhecimento que é o que vocês não aprendem na faculdade. Pô, para pensar. Você fica 5 anos lá, estudando sobre tudo sobre odontologia. Aí você se forma. Qual a primeira coisa que o dentista ele quer ter, cara? Quer ter o consultório dele. Aí você não só está no ambiente errado, muitas vezes, com colegas... falando mal, que a odontologia é saturada, isso, aquilo. Mas essas pessoas, cara, elas não têm um conhecimento. Por isso que é aquilo que você falou, cuida da frequência do ambiente. A gente chama isso de ambiência, que é a frequência das pessoas com quem você convive. Não é só o ambiente, porque às vezes você está num ambiente legal, mas esse ambiente, não tem as pessoas certas com você. Então a gente é muito preocupado com quem os nossos filhos andam, mas para pensar, e nós? Aí eu gosto muito de utilizar até aquela analogia que você gosta muito, né? Se você estiver andando atrás de um caminhão de esterco, o que pode cair no seu colo? Agora, se você estiver andando atrás de um caminhão de ouro, o que pode cair no teu colo? Então, você tem que andar com essas pessoas, porque essas pessoas, pode parecer um pouco abstrato, pode ser um pouco meio poético, mas não é, gente. Para pensar, você está andando com pessoas que têm comportamento e habilidades diferentes da sua, mas que chegou onde você quer chegar. Você tem um comportamento, ele tem outro diferente. E ele chegou onde você quer chegar. Então tem alguma coisa aí, velho. Então você tem que mudar seu comportamento. Você tem que mudar seu comportamento. Mudou seu comportamento, você desenvolve novas habilidades. Com novas habilidades, você tem pequenos resultados. Resultados que vai aumentar a tua percepção de progresso.
Quando aumenta a tua percepção de progresso, você está motivado. Lembra da disciplina que tem um teto? É isso. Ela tem um teto, velho. Agora, meu amigo, imagina você dando cabeçada. Você vai continuar sendo disciplinado? Não vai, cara. Vai acabar sendo um super-herói. Você precisa ter algum resultado. Não precisa ser um resultado tão grande. Então, cuida da tua ambiência. Né? Cuida realmente das pessoas com quem você anda, porque, cara, essas pessoas estão te influenciando, cara. E essas pessoas estão esticando. Porque é o seguinte, o ser humano, por si só, ele já tem um pensamento pequeno. É um ou outro e tal, mas por si só, ele já é um pensamento pequeno. Ele sempre fica pensando no que ele pode perder, ao invés do que ele pode ganhar. Porque o que ele pode perder é aquele negócio. Toda decisão, ela é econômica. Toda decisão ela é econômica. O que eu estou querendo dizer? Você decidir fazer alguma coisa, perdendo algo. Vai impactar alguma coisa. Pode impactar. Você decidiu, cara, isso aqui eu tô com medo. E eu vou fazer. Eu posso perder? Pode. E você não decidir? Já perdeu. 100% de certeza Nem que já se perdeu. deu a oportunidade, né? Porque já perdeu. O outro, você pelo menos tem a chance de ganhar. E na verdade as pessoas não fracassam, elas desistem, né? Elas desistem. As pessoas não fracassam, elas desistem no meio do caminho. Ponto de virada, eu falei, meu primeiro ponto de virada foi as palestras, trabalhar com palestras. E o teu primeiro ponto de virada, qual foi? Cara, meu primeiro ponto de parada, alguém aqui já deve ter tomado um shakezinho da Herbalife, então pronto, foi a Herbalife. O que tem a Herbalife? Cara, a Herbalife, não vou ficar falando da Herbalife aqui. Ele queria também que eu fosse vendedor, viu, gente? Da Ele não poderia me ver naquela época que ele queria. Eu recebi um convite de uma pessoa lá que é amiga da minha esposa e tal, que era um modelo de negócio rentável. E, poxa, eu e Flávia, cara, pô, aí tem que falar das nossas esposas aqui, cara, que, ó, presta atenção, a gente falou aqui das pessoas com quem a gente convive e principalmente a sua esposa, cara. Então, essa pessoa, ou ela te eleva, ou infelizmente ela pode te baixar. Então, alinhamento de casal. Só existe duas formas, ou eleva ou te afunda. Ou ela te meio afunda, termo tá te afundando. Ou ela te afunda e vice-versa, tá? Então o que acontece? Eu e Flávia, a gente sempre teve muita energia, a gente sempre quis vencer. Eu sempre quis fazer grana, velho. E aí eu não tenho problema de falar dinheiro. Tem muita gente que tem problema de falar dinheiro. Cara, dinheiro é potencializador. Vai potencializar o quê? O teu caráter, velho. E com dinheiro é muito bom, cara. Sabe por quê, Zari? Ontem a gente tava lá, meu pai tava lá em casa e tal, a gente deu várias risadas, né? A gente até tá falando, rapaz, o homem tem repertório para poder conversar. E tem uma memória violenta. Tem uma memória, viu? Conta história Todo e tal. contador de história tem uma boa memória. Não é à toa que eu puxei a ele, só que ele é muito melhor do que eu. E a gente tava falando, cara, que papai ele já sofreu 2 cirurgias cardíacas, né? Um problema de coração que ele teve lá na infância dele. E, cara, na segunda cirurgia cardíaca, cara, o que salvou ele, porque papai era pra morrer, velho. Tava todo realmente arrebentado e tal. Mas o que aconteceu, cara? O dinheiro, ele ia salvar meu pai? Não. Mas você pode ter certeza. Com mais dinheiro, pelo menos 50% da dor diminui. Total. E o prazer aumenta 50%. Que a gente fala, né? Dinheiro, ele traz conforto e opção, né? Opção. Porque, para pra pensar, o dinheiro não ia salvar meu pai. O que salvou foi um conjunto de fatores. A amizade, principalmente a amizade. Olha de novo o ambiente. Não é só pra vida de negócio, não, gente. É pra tua vida como todo, tua vida pessoal também. É pra vida, que salvou a vida do seu pai pra vida. Pra manter a vida. Pra manter a vida. E meu pai, cara... Literalmente manteve a vida. Eu sem dinheiro, meu pai ia estar num hospital que não ia dar muito inferior. Mas nem 10% do suporte que ele ia dar, ele poderia até sobreviver. Mas ele ia sofrer muito. Então o dinheiro é para isso, gente. E por isso que eu acho até você é irresponsável se você não for abundante financeiramente. Porque não se trata só de você, se trata do seu entorno. Justamente. Então a Herbalife, o que a Herbalife me fez? Aquilo que a gente falou antes. Ela me ensinou a comunicação. Por quê? Porque eu tive que lidar com clientes, tá? Antes mesmo de lidar com clientes na odontologia, puxando um pouquinho para uma outra vertente, porque a odontologia eu já tenho um conhecimento técnico. Na Herbalife eu não tinha um conhecimento técnico. O que eu tinha? A persuasão. Ela me ensinou isso. A parte da venda mesmo, na argumentação de vendas. E, cara, tem um negócio muito bom no Steve Jobs. Eu lembro que tinha aqueles... Não era podcast que chamava, era o quê? Que tu até me deu um pendrive. Ah, sim, não, era os eventos que tinham, era gravado, Era. E aí os palestrantes, os caras top lá, que estavam na cúpula lá da Herbalife, eles gravavam, cara, eu escutava no carro, porque a forma como ele conversava, a argumentação, a persuasão, os caras tinham muito repertório, leitura, são muito bons em desenvolvimento pessoal. Aí você fala, o que tem a ver desenvolvimento pessoal com venda? Tudo, porque tu vende pra pessoa, tem que entender de gente, velho. Tem gente que fica o tempo todo, eu quero a técnica de negociação mais poderosa do planeta Terra. Não existe.
E é só o que tem, por isso que a gente falou dos gurus, só o que tem é os gurus de plantão, ficar botando baixo esse script de negociação, você vai vender 30% a mais, você vai vender 10 vezes mais. Não existe. O que existe é você entender de gente. A Herbalife me deu isso. Só que eu nem imaginava que isso ia influenciar no meu ofício principal, que era a odontologia. Então eu comecei a entender mais de gente, o perfil comportamental das pessoas, eu fui mais persuasivo, eu entendi um pouquinho de storytelling, eu entendi que eu tenho que entender o mínimo básico de matemática para fazer conta, para precificar o meu negócio. E veja naquela época, tu tá falando, eu tô lembrando, naquela época, tu já era um bom dentista, porque já era bucomaxilo, tudo, implantodontista, e você não ganhava dinheiro na odontologia, o quanto você merecia ganhar. E aí você foi pra Herbalife para poder ganhar um extra. Isso, veja. Somar. Né? Nem sei se já parou para pensar isso. Bem lembrado. E aí, através de você aprender vendas, começou a sementinha ali, né? Vamos falar, germinar no teu desejo ali e falar, pô, eu tenho que aprender mais venda. E é aprendendo venda ali na Herbalife. E eu acho que ela trabalha muito a ambição. Tu foi falando, eu fui lembrando. A tua mudança, isso. que eu fui percebendo a tua mudança Gestão de ambição. Ficar mais ambicioso, né? Que não tem nada a ver com ganância. Com ganância, né? Ambição. E aí foi trabalhando muito a tua ambição aqui. Isso. Até porque tu estava convivendo com outras pessoas, mais uma vez, no meio, que já tinha conquistado muita coisa, que a gente achava que aquilo era muito distante. Naquela época, na verdade, era muito distante pra gente. Não era o que a gente achava, era um fato. Isso. Era muito distante pra gente. E aí trabalhou muito a tua ambição e trabalhou venda. E aí você colocava a culpa na odontologia, que na verdade não era na odontologia, era na tua falta de habilidade de vendas naquela época. Não é isso? É exatamente, porque ó, se você parar pra pensar, e eu acho que tem muita gente, cara, vivendo exatamente isso aqui que eu tô falando aqui, Zari. Olha a importância desse podcast aqui, cara, fora de brincadeira. Tem muita gente, cara, que agora deve estar pensando, pô, cara, eu sou um excelente dentista, eu estudei pra caramba, eu fui um dos melhores alunos, eu investi, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, fiz curso de especialização. Talvez fui laureado. O cara do meu lado vende muito mais, cara, ele é muito mais bem-sucedido, porque eu quero que você entenda o seguinte, cara, o mundo não é tão justo como você pode estar pensando, não. Bem-vindo ao mundo dos adultos, essa frase do Zari. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Cara, você tem que aprender sobre vendas, porque o que acontece? O cara, quando fala de vendedor, ele pensa o seguinte, eu não sou vendedor, eu não estudei odontologia para ser vendedor. Tá bom, o cara não vai te pagar pelo teu serviço? Se ele te pagou, é porque ele te comprou. E ele te comprou porque você vendeu. Sem você querer, você vendeu. De alguma forma, você vendeu. Então, você tem que ser um vendedor. Só que essa palavra, cara, não é às muito vezes legal. É pejorativa, né? É pejorativa. Por quê? Porque teve um cara lá atrás, que enganava muita gente, cara. Se você for ver filmes, não tem um filme que o vendedor ou não é picareta, enrolão. Aí tem gente que fala o seguinte, não, mas tem um filme A Procura da Felicidade, o Will Smith, ele era um cara que era de princípio, mas ele vendia? Ele não vendia. Eu nem parei pra pensar nisso. É um filme muito bom. Ele não vendia, mas cara. O cara só ele não vendia. É o maior azarado do mundo. É como se dissesse o quê? Ele persistia, não vendia. Ele persistia. É como se dissesse o quê? Se eu for um cara de princípio correto, eu não vendo. É verdade. Essa é a imagem que dá. O nosso cérebro já faz essa analogia, né? É claro que já melhorou bastante e tal, mas a gente tem que ter isso aí, ó, quebra de mindset. Aquele negócio que eu falei do Napoleão Hill, primeiro acontece aqui. Se você continuar com esse pensamento de falar o seguinte, não, eu sou o melhor dentista, eu uso o melhor tratamento, eu tenho não sei o que, cara, isso não vai fazer você vender mais, cara. Eu dou sempre o exemplo, só para finalizar, eu dou sempre o exemplo do Jorge Paulo Leme, que vende o quê? Brahma. Qual é a melhor cerveja do mundo? É Brahma? E qual é que vende mais? Você acha que ele toma Brahma? Se ele gosta de tomar cerveja, o cacete que ele gosta de tomar Brahma. Eu aposto, ele deve tomar uma cerveja belga e tal. Mas é o que é a operação. Ele tem um time muito bem treinado. Justamente. E um processo dá para escalar e replicar, né? E outra coisa, você pode, o teu paciente, primeiro ele compra você para depois comprar o teu serviço. O teu paciente primeiro compra você para depois comprar o teu serviço. E aí eu volto lembrando da minha ortodontia. Porque tu sabe que depois que eu formei, eu fiquei ali 1 ou 2 anos atendendo de parte ortodontia também, mais a parte clínica. Mas depois de 2 anos de formado, eu só era orto. Decidi ser, né, conhecimento em T, que é o conhecimento profundo, né? Explica um pouco mais sobre esse conhecimento em T pra galera. Conhecimento em T, assim, a letra T, né? Que ela tem o traço horizontal e o traço vertical. E aí, a depender de uma fase da tua vida, né? Você tem que ter um conhecimento em T. Que é justamente o quê? O conhecimento raso, você conhecer de forma rasa vários assuntos, várias especialidades. Vamos trazer para odontologia. Imagine que o cara é clínico, ele é orto, ele é endo, ele é protesista e ele não é super-homem, porque a gente está falando tanto de super-herói. Ele não é super-herói. Então ele vai ter um conhecimento raso sobre várias áreas. Esse cara não vai se destacar em nenhuma área, né? E segundo algumas teses, o segredo está em ter o conhecimento em T, que é o traço vertical do T. Você focar em uma área, você ser especialista naquilo, ser referência naquilo.
Então eu falei, eu decidi. Eu gosto muito da ortodontia. Eu falei, eu vou ser aqui o nome na região aqui da ortodontia. Então foquei muito nisso. Só o que foi que me desviou do caminho? Eu trabalhei 6 anos com palestra, aprendi muito sobre pessoas, sobre vendas. Só que como eu entrei na área da ortodontia e tive o conhecimento em ter ali, virei especialista em orto e criei referência naquilo, eu fiquei sendo só ortodontista. É tanto que eu deleguei, olha, né? Não é burrice, vamos falar, né? É questão da falta de sabedoria. Eu deleguei a avaliação, que é a parte mais importante da clínica odontológica, é a avaliação, porque você precisa ter cliente para manter a tua empresa e manter teus funcionários. E você que tinha maior autoridade, maior poder de venda. E aí eu me vi com muito paciente para atender, deleguei a parte da avaliação, que era a principal, e eu, com essa experiência toda de palestra, não era para ter saído da avaliação, mas tive que sair porque eu entrei no que eu chamo a corrida dos ratos. Então, quantos colegas hoje entraram na corrida dos ratos? Que é o quê? Você não tem como sair mais daquele ciclo. Porque você focou muito e tem que focar realmente na tua especialidade, criou um nome muito forte na tua área, isso é bom, mas você não sai mais de onde você está. Você criou ali um teto que você não tem mais como sair de onde você está. E aí você entrou na corrida dos ratos, que é o quê? Passa um mês, 2, passa um ano, e você fala, bicho, eu não vou ter como sair daqui. Que aí foi onde eu entrei no segundo ponto de virada, que foi justamente o Sucesso Odonto. Né? E aí, Diegão, a gente vai ter que fazer 2 episódios, né, pelo que eu tô vendo aí, né, Marcão? Porque eu não imaginei eu imaginei, né, que a gente ia falar demais, né? Na próxima vez... E olha que a gente tava se policiando aqui. E imagine se não policiasse. A gente vai ter que fazer, pessoal, um segundo episódio aqui do Salescast para falar dos pontos de viradas. Porque aí, falando desse segundo ponto de virada, eu tenho 3, viu, para trazer para vocês. No segundo episódio do ponto de virada a gente vai falar sobre os outros. Mas o segundo ponto de virada que aconteceu na minha vida foi justamente o Sucesso Odonto. Por que foi que eu percebi? Eu percebi que primeiro, que eu trabalhava demais. Então você imagina que eu atendia ali por mês, em média, 600 pacientes de orto sozinho. Claro, com as auxiliares, mas estou falando eu como dentista, eu tinha que atender 600 pacientes. Já tinha um bom faturamento, tinha uma vida financeiramente confortável, mas a minha vida em si não era confortável, né? Então não tinha tempo para praticar atividade física, eu não tinha muito tempo para a família, então eu saía muito tarde da clínica. Eu me lembro que o que foi que me deu o clique? Foi quando uma auxiliar minha chegou para mim e falou o seguinte: doutor, eu tô pedindo demissão, porque eu trabalhava no sábado o dia todo às vezes também, porque eu não tenho essa vontade de ganhar dinheiro que você tem. E na verdade não era vontade de ganhar dinheiro, era responsabilidade. Se eu vendi o tratamento pro meu paciente, eu tenho que entregar. Sim. Só que, como a gente sabe, ortodontia, quem é ortodontista aí, quem é dentista sabe, você, quando tem uma quantidade determinada de pacientes de orto, você vai ter que esperar 2, 3 anos para acabar aquilo ali. Você tem que concluir o caso. Você tem que ser responsável, né? Você tem que ser honesto. E aí eu fiquei travado ali. Foi na hora que eu comecei a perceber alguns colegas que tinham feito o curso Sucesso Odonto, que estavam se dando muito bem, e aí eu comecei a fazer esse curso online, né? E aí, fazendo o curso online, e Diego fala muito sobre isso, um alto poder pessoal, que é uma disciplina que a gente tem, uma virtude que eu e ele tem junto, é isso, é um poder pessoal. O que é o poder pessoal? É você conseguir transformar algo em um alto, vamos falar assim, potencializar aquilo que você aprendeu. Eu acho que é isso, né? Materializar. Você materializar e potencializar aquilo que você aprendeu. A gente fala muito isso na turma. Pô, você tá dando aula, né? Até esse podcast aqui. Tem muita gente assistindo aqui. E aí, alguém vai pegar isso aqui, vai blindar o ambiente, pegar papel, caneta, tomar um banho aqui, botar um cafezinho do lado, uma água, pegar aqui papel, caneta, anotar e vai falar: isso aqui tem o poder de transformar a minha vida. E outros vão estar deitados, assistindo de qualquer forma, escutou mais um podcast que escutou, às vezes é viciado em podcast, e não executa. Então, quando tem um alto poder pessoal, é o poder de executar e transformar aquilo ali em rentabilidade para você. Então a gente tem muitos defeitos, óbvio, como todo mundo. Mas a gente tem essa virtude, a gente tem um alto poder pessoal, transformar o que a gente aprendeu e materializar isso, transformar em resultado. E o Sucesso Odonto fez isso. Então hoje mesmo a gente vinha no carro, vindo para aqui fazer o podcast, eu falei para ele: pô, imagina aonde a gente estava, né? O que a gente era e onde a gente está hoje, né? Tá na casa dele ali, que bom, um grande apartamento, confortável. E a gente tá falando não é de forma arrogante que a gente fala isso não, viu, pessoal? Até porque quando a gente se torna arrogante, perde o brilho da conquista. Isso é para falar para você que, de fato, a odontologia hoje, ela pode te trazer tudo que você imaginar que você pode ter na sua vida. Você pode imaginar viagens para a Europa, outros países com sua família, colocar seu filho em uma boa escola, você ter o carro que você sempre sonhou, você pode ter. Você ter tempo para poder conviver com um amigo, ter uma qualidade de vida. Agora você tem que executar. O que é que te separa do sucesso? São 2 coisas importantes. Quais são?
A pessoa que tem mais sucesso do que você e tem a mesma profissão que você tem, por que ela tem mais sucesso? Porque ela faz o que precisa ser feito. O primeiro ponto é esse. Você pode até anotar aí. Fazer o que precisa ser feito. E segundo, ela tem acesso à informação que você não tem. Não é isso? É isso aí. Olha, você falou um negócio aí, a gente já está chegando aqui nos finalmente, vamos ter uma pergunta aqui no final que nem estava combinado, mas eu vou ter que fazer uma pergunta para você, cara. Tem que usar o homem aqui, o homem é grande demais, tá entendendo? O almoço tá pago, viu? Continua assim que o almoço tá pago. Mas eu queria falar o seguinte, cara, infelizmente, ou não sei nem se é a palavra certa, infelizmente, mas em toda imersão que a gente vai fazer, todo curso que a gente participa, que a gente está como aluno ou está ministrando o curso ali, sempre tem ali uns 10% que realmente não vai fazer nada. Que realmente não vai aplicar nada, que realmente vai ficar no oba-oba. Mas eu quero dizer para vocês, estar dentro desses 10% é uma escolha, pô. O poder está nas tuas mãos. Isso que a gente está falando aqui de você pegar e anotar, isso é muito importante, por quê? Porque toda a tua percepção, primeiro que demonstra autorresponsabilidade. Cara, se tu está anotando, tu está colocando aqui dali como responsabilidade na sua vida, como prioridade na sua vida. E é algo que pode te destravar, é algo que vai te levar para o próximo nível. Porque quando a gente é bem sucedido na nossa empresa, para pensar, quando a gente vai lá e ajuda os nossos mentorandos a vencer na empresa dele, a gente não está só salvando a empresa, a gente está salvando o quê? Famílias, porque o CNPJ é feito de CPF. Tem várias pessoas ali. E tem pessoas indiretas, que são as famílias dos nossos colaboradores. Então pensa nessa perspectiva também. Tu não está salvando, não é só a tua empresa não, cara. Tu está salvando o teu casamento. Tu está salvando a tua saúde. Tu está salvando conexão. Tu está salvando a tua conexão familiar. Por isso que eu digo, cara, a parte mais importante da vida, uma das partes mais importantes da vida que a gente pode colocar é vendas, cara. A venda te dá tudo isso. Então, é o convite que a gente faz para que vocês realmente mergulhem nesse mundo das vendas. Vamos encerrar aqui, Zari. Eu queria, antes de encerrar aqui, fazer uma pergunta aqui para você, tá bom? E para que as pessoas que estão escutando aqui possa tirar um pouquinho de você, tá bom? Sugar um pouquinho da tua sabedoria e do teu conhecimento. Se você pudesse, a pergunta é, se você pudesse emprestar uma única habilidade sua, de acordo com tudo que você construiu, tá? Lá de trás, com muita dificuldade, até hoje, ser muito bem sucedido. Se você pudesse emprestar uma única habilidade sua para poder compartilhar com o pessoal aqui, qual seria essa habilidade? Essa pergunta foi boa, viu? Você foi falando aí, o que é que vem aí? Que pergunta que vem? Eu acho que uma habilidade minha, que eu poderia compartilhar com todos, que eu acho que é o que fez eu chegar onde eu cheguei e você sabe que a gente quer galgar algo mais, aquela frase que a gente sempre fala, eu e você, eternamente grato e constantemente satisfeito. Seja eternamente grato e constantemente satisfeito. E eu acho que uma habilidade é a busca incessante por conhecimento. Essa é uma habilidade que eu acho que é importante eu ter, que eu sei que você tem também, que é buscar conhecimento. Então, é uma decisão. Na verdade, não é nem uma habilidade, né? É uma decisão. Então, buscar conhecimento, buscar conhecimento, buscar conhecimento. Nunca imagina que você já está no patamar que muitas pessoas, viu? A gente está no ramo da educação, o Diego fala, a gente vê muitos alunos que às vezes eles acham que já sabem muito. E nunca a gente sabe muito. Nunca a gente sabe muito. Então, o que eu tenho e você tem também é a busca incessante por conhecimento. Então, é uma habilidade, não é uma habilidade em si, mas é uma decisão que eu tomei na minha vida. Na verdade é isso. Então eu acho que eu posso compartilhar isso com vocês. Eu sempre estou buscando conhecimento. Sempre estou buscando conhecimento. Qual área que eu não estou bem? Vou buscar conhecimento. Vou buscar conhecimento. Por quê? Porque, e aí linka também com a questão dos mentores. Porque aquela pessoa que vai trazer o conhecimento através de um livro, através de um podcast como esse, através de um curso que você compra, de um seminário que você faz, uma imersão, ela já tem o modelo do sucesso para aquela área que você busca. Então não é o como fazer isso, é o quem faz bem feito. Então é isso. É a busca incessante por conhecimento. Show de bola. Aquele negócio, né? O sucesso que você não tem, de repente é pela falta de conhecimento que você não tem. Então, gente, vamos encerrar aqui. Zarizão, foi bom, hein? Show de Falando bola. mais do que a gente imaginava. Não, e a gente combinou aqui. Você sabe que a gente tem muita história aqui pra contar. A gente divaga muito, conversa muito. E a gente se segurou e ainda eu acho que passou um pouquinho de tempo. Imagina se a gente tivesse soltado aqui tudo, né? Mas eu acho que foi muito bom. Acho que a turma curtiu aqui. E com certeza os próximos episódios vão vir aí com força total, com muitos insights, né? Insights práticos para que vocês possam aí colocar aí na rotina de vendas, de vendas, né? Da empresa de vocês. Gente, só para já ir esquecendo aqui,
Na descrição aqui do grupo, na descrição aqui do vídeo aqui, vai ter um link aqui que vocês podem ter acesso para poder ter, para que vocês possam ser direcionados ali para o nosso time comercial, para que eles possam ali te dar todo o suporte em relação ao nosso curso, tá? Que é o Sales Pro, que é o curso voltado para vendas especificamente para clínicas odontológicas, tá bom? Então você que está se formando, tá prestes a se formar, que vai ter um sonho de ter uma clínica odontológica, você que já é dono de clínica odontológica, que está patinando, que não tem um sucesso que ainda você queria ter, cara, esse curso é para você. Beleza? Valeu, turma! Valeu, show de bola! Tchau, turma!